Hoje a gente vai ter uma ministração bem divertida. Bem divertida mesmo. Que a gente vai brincar? Não, a gente vai conversar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito precioso. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui tem de 12 para cima. Então, eu sei que eu estou ministrando para adolescentes, não é? Não é isso? Para adolescentes? E eu sei que adolescente é muito curioso, muitas curiosidades. E eu estive pensando sobre o que ministrar, e eu hoje não queria trazer curiosidades, mas verdades. Que vai além de curiosidades. Sua curiosidade pode durar um pouquinho, mas no instante passa. Mas a verdade vai transformar a sua vida. Amém? Vai fazer você crescer. Crescer no Senhor. E o Senhor me trouxe um tema. Foi mais ou menos assim. Conhecendo a Deus, descobrindo sua vontade, cumprindo seu querer. Então, a gente vai começar por conhecendo a Deus. Você conhece a Deus? Uma pergunta simples, né? Você conhece o Deus a quem você pertence? Aquele cujo você entregou sua própria vida? Então vamos lá. Mateus 16, 13. Você trouxe sua Bíblia? Então vamos abrir um pouquinho. Se você pudesse anotar algumas passagens, que eu vou só citar, seria legal. Olha, o que é que diz em Mateus 16, versículo 13? Diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: Mas vocês, quem dizeis que eu sou? Vamos parar um pouco por aí. Imagina a cena. Jesus estava com seus discípulos. Em outros textos diz que ele estava orando, e provavelmente de noite. Então ele chegou assim próximo dos seus discípulos e disse: Quem os homens, aqueles lá no mundo, dizem que eu sou? E aí os discípulos falaram: Alguns dizem que você é algum profeta, Elias ou João Batista que ressuscitou dos mortos, ou algum outro profeta aí que deve ter reencarnado. Mas então Jesus falou assim, olhando para eles: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você saberia dizer quem é Jesus? E é por isso que eu disse sobre curiosidades. Normalmente a gente pensa assim: nossa, falar sobre Jesus, ele existiu, ele não existiu. Ele veio ou ele não veio? Quem ele era? Se você perguntar no mundo, o mundo vai ter muitas respostas para quem Jesus era. Quem ele é? A ciência tem uma resposta, a história tem uma resposta, a filosofia tem outra resposta. Não, ele é um filósofo. Não, ele foi um orador. Mas quem ele é de fato? E foi isso que ele estava perguntando para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Aí você pode se dizer, mas é uma pergunta muito complicada. Principalmente para aquela época. Mas veja o que Pedro disse. Versículo 16, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Deus encarnado. E é sobre esse Jesus que eu queria que você conhecesse. O mundo conhece o nosso Jesus de outras formas. E você que está no contexto escolar, que está no contexto de universidade, ou até mesmo entre seus amigos, eles vão questionar isso. Talvez não tenha questionado agora, mas em algum momento você vai se deparar com essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem ele é para você? Quem ele é para você? Você tem que ter essa resposta firme no seu coração. Firme. Jesus, quando foi falar sobre o Espírito Santo, em João
14, no capítulo 17, ele fala algo muito interessante. Ele diz: o mundo não o conhece porque não vê. Ele não pode receber o Espírito porque ele não vê nem o conhece. É assim que diz. Mas aí Jesus diz algo incrível. Ele diz assim: mas vós o conheceis, porque ele está em vocês e convosco para sempre. Se você já entregou sua vida a Cristo, ele está em você. E você não precisa ver necessariamente Cristo para crer. Ele está em você e você pode conhecê-lo. É isso que Jesus disse. Na verdade, ele não disse vocês conhecerão, vocês conhecem. Talvez não tenham noção na mente de vocês, mas vocês conhecem ele. O apóstolo João, em 1 João, diz assim: a nossa comunhão é com o Filho e com o Pai. Em 1 Coríntios 1, no versículo 9, Paulo vai dizer assim: porque Deus é fiel, o qual nos chamou para a comunhão do seu Filho. Eu não sei se você sabe, mas comunhão é uma palavra que significa inteiro compartilhamento. É como um amigo bem próximo, que você compartilha coisas da sua vida. E não só coisas da sua vida, como se ele pudesse ouvir e dizer: ah, legal, faça isso ou aquilo. Ele participa lado a lado. Isso é comunhão. Mas essa palavra comunhão, em si, ela denota uma comunhão que é percebida e experimentada. Você consegue perceber a comunhão que você tem com ele? É isso que a palavra de Deus diz. Se você puder anotar, anote isso. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9. Ele diz que nós temos a comunhão com Cristo. E não só que nós compartilhamos com ele nossas coisas, mas como ele compartilha as coisas dele conosco. E o que eu quero com isso? O que eu quero dizer com isso? A gente, principalmente os adolescentes, como vocês, como eu também, mas... a gente se acostuma com aquilo que se vê. A gente nasce e cresce num mundo onde aquilo que se vê é normal. Onde é levado por aquilo que se vê. Mas Deus nos ensina outra maneira. Uma maneira pela aquilo que não se vê, mas que é tão real quanto aquilo que nós podemos tocar ou ouvir. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas às vezes eu fico aí no lugar que vocês estão e eu fico pensando: nossa, se ali fosse Jesus pregando, e eu ficaria, meu Deus, eu ficaria extasiado, com meus olhos brilhando, com meus ouvidos atentos. Mas a gente se perde de ver que ele disse: aonde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou. Então ele está aqui. Ele está em você. E por que isso é tão importante? Bem, eu li um livro chamado Qualificados, de Tony Cook, que ele fala de um homem que citou algo bastante interessante, que as pessoas hoje em dia não levam mais ao sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo tanto em conta. Ele disse que parece que aquilo que Cristo fez perdeu a graça. E sabe, entre os jovens, os adolescentes, isso parece que tem sido mais forte. Parece que tem perdido a graça falar de Cristo, falar de conhecê-lo pessoalmente. E eu queria dizer para vocês que isso não é verdade. Isso não é verdade. Talvez só porque a gente não teve a percepção verdadeira da sua morte e da sua ressurreição. Estou falando que ele ressuscitou. Ele ressuscitou mesmo. Quando eu tinha 12 anos, me falavam sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eu achava uma história muito legal, muito legal. Um homem que morreu, ressuscitou, mas eu olhava isso como qualquer história da Bíblia. Mas até que um dia, em um culto como esse,
eles chamaram, no momento final do louvor, eles chamaram as pessoas para frente. Só chamaram para a gente adorar juntos lá na frente. E eu lembro que alguma coisa diferente me aconteceu. Eu já estava pensando alguns dias sobre isso, sobre morte e ressurreição. Mas, de repente, eu vi Cristo. Eu não vi com meus olhos, eu não vi como se fosse uma pessoa, assim, como eu estou vendo você, mas eu o vi em meu coração. E a partir daquele dia, eu tive a revelação de quem o Pai era. Coisas que a gente ouve aqui como o Pai é bom e que dele não procede maldade alguma. As pessoas falavam, não, Deus faz isso e aquilo. Mas eu já tinha certeza. E eu nunca tinha lido a Bíblia nenhuma vez. E eu tinha certeza, Cristo me ama. Essa é uma revelação. E isso ninguém me tirará. Porque é uma revelação. Porque você conheceu. Conhecer é muito além do que uma informação que você armazena na sua caixinha de memória. Conhecer é algo no coração. É algo que é tão profundo que quando você conhece, aquilo faz parte de você. E se alguém tirar aquilo, você morre. Você não sobrevive sem aquilo. Uma informação você pode viver sem. Mas o conhecimento que fala na palavra, você não pode mais viver sem. Aleluia. E, sabe, Ele deseja se mostrar para você. Isso não é incrível? Cristo deseja se mostrar para você. Mas é preciso que você deseje conhecê-lo. Ele não pode fazer algo que você não quer. Amém? Em João 2,3, diz assim, abra lá, 1 João 2,3. Quero ler com vocês. Preciso que você leia isso e veja. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Amém? Diz assim, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Em João 14, no 21, vai dizer também assim, aquele que tem e guarda os meus mandamentos é o que me ama. E o que me ama é amado pelo meu Pai. E eu virei, farei nele morada e me manifestarei a ele. Eu me farei conhecido dele. Ele será meu amigo, em outras palavras. Eu estarei ao lado dele, me mostrarei quem eu sou. Quem eu sou. E esse conhecimento é o que nós precisamos, principalmente como adolescente. É uma fase onde você se pergunta, por que estou aqui? O que eu farei? Por que eu vivo? Qual o propósito pelo qual eu vivo nessa terra? E em Cristo você encontrará essas respostas. Mas eu digo, além disso você encontrará. Você encontrará quem Ele é. Quem Ele é. Isso é importante. Eu acho que só em vir e falar apenas você conhecer quem Ele é já seria o suficiente. Às vezes, quando eu estou ministrando, e às vezes eu sentado mesmo, eu olho para um lado, olho para o outro, e às vezes tem uns jovens meio assim, acanhadinho de um lado. Às vezes lá no fundo. E às vezes o que faz a gente levar tudo como comum é exatamente não ter essa revelação. Exatamente não ter esse conhecimento. O que leva a gente a tratar como comum é não saber do que estamos falando. Não conhecer quem Ele é. Em Jeremias diz, Jeremias 23, no capítulo 13, 23? 29, capítulo 13, diz assim,
Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem com todo o vosso coração. Isso significa não buscar. Bem, você concorda comigo que quem busca é porque está querendo alguma coisa? Ninguém vai buscar algo que não quer. Você não busca um objeto, algo seu, se você não quer alcançar aquilo, se você não quer encontrar. É isso que ele está dizendo. Eu quero que vocês desejem me buscar, desejem me encontrar. Me encontrar. Então ele diz, vocês me acharão. Aquele que busca encontra, não é mesmo? E com o Senhor não é diferente. Existem pessoas que normalmente sentam aí atrás, que normalmente eu não conheço. Mas o Senhor vê o seu coração. O Senhor conhece quem você é. E Ele deseja que você conheça quem Ele é. Os pensamentos dEle sobre você. Esses pensamentos vão lhe firmar, vão lhe estabelecer, vão fazer você crescer. Vai fazer você desejar mais a palavra dEle, viver para a vontade dEle. Conhecendo a Ele, podemos conhecer a sua vontade e cumprir o seu propósito nessa terra. Você deseja conhecer a vontade de Deus? Você sabe por que você está aqui? Será que é somente mais um culto que um rapaz aí está pregando? Será? Será que a gente veio mais uma vez para nos reunirmos e nos sentar com adolescentes legais e ouvirmos algo legal? Não, não é. Pelo menos para Deus, não. Porque cada momento que a gente se reúne no nome dEle é para que algo aconteça em você. Ele deseja isso. Ele deseja que você conheça a vontade dEle e que cumpra isso. Você é um adolescente, você ainda vai aprender responsabilidades, aí você começa a dizer na sua mente, responsabilidade. Parece minha mãe falando. Deus tem uma vontade para ser cumprida nessa terra, e isso inclui você. Mas sou tão jovem, mas eu não sei falar. Inclui você. Jeremias disse isso, e sabe o que o Senhor disse? Pois eu colocarei as minhas palavras em tua boca. Não há desculpa. Amém? Em Gálatas 1,15, Paulo diz que Ele me separou do ventre da minha mãe para ser apóstolo e pregador aos gentios. Ele separou Paulo enquanto ele estava na barriga da sua mãe. Agora eu quero que você pare e pense um pouco. Você lá na barriga da sua mamãe. Lá na barriga da mamãe. E Deus olhando para você. Ele vai fazer isso, aquilo. Ah, já sei. É aqui. Aqui é o lugar onde Ele vai estar. Aqui é o lugar onde Ele vai alcançar aquela pessoa. Aquela pessoa. Ele já sabia. Ele já sabia. E Ele lhe via lá na barriga da sua mãe. Ele separou para algo. Aí você pergunta, o quê? Para que Ele me separou? Você tem que buscar. Para conhecer. Eu não posso falar para você. Isso é divertido, não é? Porque vocês têm que buscar. Se buscar, não acha. Se buscar, o encontrará. Qual é a vontade? Grande? Pequena? Lavar um prato? Ir às nações? O que é grande para você? O que é pequeno demais para você não fazer? Sabe, quando seu papai, sua mamãe diz assim, filho, vá lavar a louça. Amém? Aí você diz assim, eu não quero. Na sua cabeça, né? Você não vai te falar. Eu não quero. De novo, minha mãe. De novo. Mas isso é um treinamento. Sabe para quê? Quando Deus falar assim, ei,
Eu te chamei. Vá à Rússia. Aí você vai fazer a mesma coisa. A Rússia. Mas quando você se acostuma a ser obediente, nas pequenas coisas, talvez você ache, não é a vontade de Deus que eu lave prato. Talvez seja. Em Efésios diz... É verdade, é verdade. Em Efésios diz isso. Não necessariamente lavar prato. Mas fala para nós honrarmos. E honra implica em obediência. Amém? Quando você aprende isso, quando Deus falar algo para você, você estará pronto para fazer isso. Muitos adolescentes ficam, eu serei isso, eu farei isso, eu pregarei lá. Mas aí você pode parar um pouco e dizer, mas qual é a vontade de Deus agora? Agora, nesse culto. É que você esteja atento à palavra? É que sua mente esteja cativa à palavra? Não pelo que um rapaz está falando ali na frente, mas porque é a palavra? Essa é a vontade de Deus, sim. Qual é a vontade de Deus quando você sair daqui? Que você pratique a palavra que é ouvida aqui? Sim. Isso é pequeno. Bem, você pode achar que é pequeno, mas não é. Pelo menos para Deus, não. A vontade dele é dessa forma que eu estou falando. Não é para ser visto ou para mostrar alguma coisa a alguém. É porque você o ama e o conhece e deseja fazer a sua vontade. Desejar fazer a sua vontade. Não por qualquer outro motivo. Amém? Em Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. A gente tem um exemplo muito claro. Os nossos pastores, os nossos líderes, eles passam tempo orando ao Senhor. Eles passam tempo buscando ao Senhor. Passam tempo e, de repente, surge algo na mente deles. E eles começam a desenvolver, orar. Aí, depois de meses, aí ele vem e fala, Deus falou isso e isso comigo. Mas por quê? Porque buscou. Porque clamou. E disse, Pai, eu estou aqui para as coisas grandes e ocultas que nunca foram vistas. Eu estou aqui para realizá-las. E Deus disse, tudo bem, eu te mostrarei. E Ele mostra coisas grandes que começam na sua casa, no seu quarto, arrumando a sua cama. Estudando. Estudar vai abrir também portas para você em lugares que você não faz ideia do que o Senhor pode fazer com isso. O tempo que você investe, mesmo quando a preguiça vem, você investe, se dedica. Bem, isso me lembra de uma coisa que Paulo diz, que eu completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Ele diz, eu luto como alguém que desfere golpes no ar, como sem propósito. E bem, o apóstolo Paulo estava falando sobre pregar a outras nações. Mas parece que pode ser aplicável, não é? E é. Porque mesmo as coisas pequenas e grandes, Deus deseja que a gente realize. Em tudo, ser fiel a Ele. Em tudo. Qual é a vontade do Senhor para você hoje? E amanhã, você sabe? Se você deseja fazer parte disso. Como Cristo deu a vida dele por você, você deseja dar a sua vida pela causa dele. Comece isso hoje. Decida hoje conhecê-lo. Decida hoje conhecer a vontade dele. Decida hoje, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu a realizarei. E aí você ouve, de repente você está passando na sua casa, andando. Aí você vê uma toalha num lugar onde não devia. E o Espírito lhe diz, pega essa toalha e coloca lá no lugar certo.
E você faz. E aí começa a aumentar. Começa a aumentar. Começa a aumentar. E aí Deus fala para você, fale isso para alguém. Aí você vai e fala. De repente, vocês podem não perceber. Mas o Senhor pode falar para vocês, falar assim, vá para outra cidade, anuncie a minha palavra. Ou como eu ouvi uma vez que um certo homem veio lá dos Estados Unidos e ouviu assim, vá para o Brasil e pregue fé ao meu povo. E ele veio. Coisa simples, pessoal. É simples conhecer o Senhor. A vontade dele é simples. Mas aí você fica pensando, é muito difícil. Não, não é difícil cumprir a vontade dele. Uma vez eu falei isso para Deus. Senhor, é muito difícil fazer a sua vontade. É muito difícil. Ele falou, não é difícil fazer a sua vontade. É difícil negar a sua carne. Porque o desejo já está em você. Olhe para o seu coração. Veja se aquilo que olhar para Cristo não lhe atrai, não faz com que você fique com os olhos abertos, querendo... É assim. Só que às vezes a gente precisa largar um pouco a preguiça de lado. Ter disciplina em continuar a conhecer o Senhor. Amém? Amém. Aí você pode dizer, como eu farei isso? Como eu farei isso? O Espírito lhe guiará para cumprir o querer dele, para agradá-lo em tudo. Você importa para fazer a vontade de Deus. Em 2 Crônicas, eu não lembro bem o capítulo e o versículo, mas diz que ele busca, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Estão sobre esse auditório, gente. Não são os meus olhos. Eu estou vendo eleitos do Senhor. Pessoas, filhos de Deus, que cumprirão a vontade dEle. Mas que, antes de tudo, conhecem a Ele. Conhecem a Ele. E Ele diz que buscando um coração que seja totalmente dEle. Buscando alguém. Será que Ele pode encontrar alguém nessa noite? Será que Ele pode encontrar você? Pode encontrar o seu coração totalmente dele? Não é uma mensagem tão longa, tão cheia de coisas, mas é simples, era isso que eu queria trazer para vocês. Conheçam a Deus, conheçam a Cristo. A Cristo. Sabe, tudo isso que a gente fala sobre fé, sobre fazer coisas gigantescas, Paulo vai dizer lá, a nossa fé seria vã se Cristo não ressuscitasse. Se Cristo não fosse quem Ele é, nada disso adiantaria. Então, se você conhece Ele, nada então vai parar você. Conheça Cristo, porque Ele lhe conhece. Conheça Cristo, Ele deseja isso. Ele deseja mostrar a vontade dEle para você. Deseja lhe conduzir na vontade dEle. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Mas que são igualmente preciosas. Igualmente preciosas. Assim como vocês. Cristo ama vocês demais. Jesus ama vocês. Ele não deseja que nenhum de vocês se perca. Ele não deseja que nenhum de vocês errem o caminho simplesmente por conveniência. Em Efésios 5, diz que remindo o tempo, porque os dias são maus, para compreender a vontade de Deus. Sabe, faça um cálculo e pense, quanto tempo eu tenho dedicado ao Senhor? E eu não falo de dizer assim, não, eu estudo demais, nossa, eu estudo, acordo 7 horas, começo a estudar, 7 horas da noite, termino, não paro em nenhum momento, quase não dá tempo para almoçar. Eu sei que vocês têm bastante tempo.
Dediquem o tempo de vocês para conhecer o Senhor. Dedique o tempo de vocês para dizer, Pai, eis-me aqui. Me mostre. E talvez Ele não vá mostrar para você na hora, sim. Me mostre. E eu entendi que não é assim. Às vezes vai precisar buscar e buscar. Eu queria falar com você uma última coisa. Sobre 2 jovens que fizeram assim. Na verdade, um era jovem, mas isso que aconteceu com ele já era mais velhinho. Daniel. Daniel foi alguém que se dispôs a buscar o Senhor. Que deu o tempo dele. E mesmo estudando e fazendo as coisas lá, ele estava o tempo todo com Deus. Não significa que você vai ter que parar de fazer algumas coisas. Mas talvez fazer algumas coisas com Ele. Você lembra que a gente falou sobre comunhão? Comunhão. Talvez não precisar parar de fazer algo para estar. Talvez alguém aqui precise disso. Não parar para estar. É claro que você tem que ter um momento. Mas você pode estar o dia inteiro com Ele. E Ele pode lhe mostrar coisas que você nunca viu. Mas é preciso dedicar tempo para conhecê-lo, para conhecer a sua vontade. E conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo Ele. E certa vez Daniel entendeu, estava lendo o que seria a Bíblia de antigamente. Que era o Pentateuco e alguns profetas. Pentateuco é os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo. Quem lembra da musiquinha? E ele estava meditando naquilo e ele começou a orar. E disse, Senhor, eu entendi a sua vontade enquanto estava lendo. E eu sei que aquele tempo chegou. Eu sei que aquele tempo chegou. Então, ele passou a interceder pelo povo de Israel. E um tempo depois, ele teve uma visão. Ele viu um homem vestido de linho, com os pés semelhantes ao bronze, com olhos flamejantes. E ele estava descendo e falou para Daniel assim, Daniel, homem muito amado. Não é incrível que ele nos chama de amado? Você sabe disso, que você é amado? E que se ele aparecesse para você, ele diria, meu amado. E esse anjo disse, homem muito amado, porque você dispôs o seu coração a compreender aquele tempo. Eu vim para lhe mostrar as coisas que iriam acontecer. E se você for estudar, você vai ver que ele propôs um jejum de 21 dias. Demorou um tempinho, né? Mas valeu a pena. Vale a pena investir tempo ao Senhor. Conhecer Ele, conhecer a sua vontade e completar o seu querer. O segundo jovem é Timóteo, para a gente acabar. Vocês podem... O segundo jovem é Timóteo. Paulo falava sempre com Timóteo. Ele cresceu na igreja. Cresceu. E quando quando ele conheceu Paulo, ele era como vocês. Era tipo vocês conhecendo algum dos nossos pastores, pastor Edilson, vamos dizer assim. E eles olhavam assim com os mesmos olhos, dizendo, nossa, que pessoa incrível. Confiança no Senhor, entrega, fé. Ele olhava assim e de repente Paulo disse, vem cá, Timóteo, vamos comigo nas viagens. E ele foi. E eu acho algo incrível que Paulo fala para Timóteo, ele diz, busque a piedade, pratique e exercite. Não sei se você sabe o que é piedade. Às vezes a gente tem uma noção errada. Eu tinha isso, eu não sabia o que era isso, só aprendi no Rema. Piedade não é aquela cara que você faz de compaixão, por causa que alguém está sofrendo e você não pode fazer nada. Não é isso. Piedade vem de uma palavra grega que significa... O sentido dela é alguém inteiramente devoto. Alguém que vive completamente, não parte, não 50%, não 90%, nem 99%, é 100% a Ele.
que considera as coisas dele. Você considera esse lugar que você está agora? Você já pensou o que seria se você não estivesse aqui agora? Você já pensou, eu estou aqui, reunido com essas pessoas. Cristo está aqui. E eu posso ouvi-lo. E eu posso conhecê-lo. E eu posso entender qual o seu plano para mim. Piedade é alguém que considera as coisas de Deus. Você tem considerado as coisas de Deus? Ou você tem considerado mais as suas coisas? Mas aí você fala, mas e a minha vida? Mas a minha vida, meus planos, meus sonhos. Oh, meu Deus. Sabe, Paulo diz algo interessante. Em Colossenses 3, ele diz assim, vocês já estão mortos. E a vossa vida está em Cristo, com Deus. Se alguém perguntar para você, ei, e você deixou tudo para fazer a vontade de Deus? Ei, você está deixando de falar, de jogar aquele jogo, de mexer mais tempo, de falar comigo no WhatsApp, de mexer no Instagram, de mexer nas redes sociais, eu nem sei todas. Aí você fala, sim, eu estou. Por quê? Por quê? Porque eu quero conhecê-lo. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas se você apenas ouvisse ele sussurrar nos seus ouvidos, ele falando, ei, deixa um pouquinho de lado. Vem cá, eu quero lhe mostrar algo. Você conseguiria deixar? Você está atento para fazer isso? Revisando. Conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, cumprir o seu propósito. Investir tempo para isso. Desejo de coração para isso. E então, como diz as Escrituras, você o encontrará. Você o encontrará. Isso pode ser agora. Isso pode ser em sua casa. Isso pode ser numa viagem. Isso pode ser aonde você estiver. Se você simplesmente se aquietar um pouco. Eu lembro que eu gostava muito de jogar. Jogava muito videogame. PlayStation 2. Era novo na época. E muito bom. Mas eu lembro de uma vez que alguém falou assim, ó. Se o seu tempo fazendo outras coisas rouba o tempo que você pode ter com Deus, talvez você precisa pensar mais sobre isso. E eu falei, nossa, eu tinha só 11 anos. Na minha cabeça aquilo parecia algo tão, assim, mas tão, meu Deus, deixar de jogar. Mas aí eu entendi. Eu vou fazer um jejum. Vou jejuar o videogame. Eu falei bem assim. E eu fiquei uma semana. E orava 10 minutos. 10 minutos é muito. Eu não orava muito. Eu passava 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Terminei. Ainda ficava prestado. Celular. Cadê? Não estou celular. Celular. 10 minutos. Terminei. Mas então, de uma semana sem videogame, passou para 2. E de 2 passou para 3. De 3, você já sabe, né? Até hoje tenho dificuldade para jogar. Mas não existe nada mais precioso do que conhecer a Cristo. E o meu desejo é que vocês conheçam a Ele. E mais, não o meu desejo, o desejo dele é que vocês o conheçam. Como a gente viu.
E então, de 10 minutos orando, passou para 20. Eu fazia desafio mesmo. Hoje eu vou orar 20. Não, 30, 50. Até que eu descobri que não precisava dessas bobagens. E descobri o maior tesouro que existe nessa vida. A palavra dele e Cristo, que me libertou. O meu Senhor, por quem eu vivo e de quem eu sou, a quem eu pertenço. Esse mundo vai acabar, mas eu estarei com Ele.